Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Nem todos os estudantes têm acesso a atividades culturais, por isso a escola pode ser um celeiro de movimentos importantes, seja através da leitura, do cinema ou de apresentações. Além de estimularem a imaginação e o pensamento crítico, essas ações ampliam vivências e experiências, contribuindo para um desenvolvimento mais amplo e integral. No programa de hoje, vamos conhecer ações de estímulo à cultura que acontecem na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. Também vamos conversar sobre o livro Um Vô Chamado Zeca. A obra traz as andanças pela ilha desse personagem que já é conhecido e muito querido por crianças e estudantes da rede municipal de ensino. E a gente inicia falando sobre ações realizadas na Escola Básica Municipal Adotiva Liberato Valentim. E quem está aqui comigo de forma virtual é a Adriana Kuhn, que atua na biblioteca da unidade. Adriana, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui. Adriana, pelo que eu me lembre, a biblioteca da EBM Adotiva Liberato, ela fica num lugar estratégico, bem na entrada da escola, né? Isso, agora fica. Foi uma reivindicação aqui, um sonho, na verdade, que essa biblioteca ela mudasse para o térreo. Antes ela ficava no segundo piso, então, e a gente, com a construção do prédio novo, com as salas novas, então a gente conseguiu vir aqui para o térreo, que é mais acessível à comunidade. E aí diversas ações são realizadas a partir da biblioteca, mas a principal delas é o incentivo à leitura, né, Adriana? A literatura. Vocês envolvem muitos alunos os estudantes nesse movimento. Isso, eu digo que é o nosso carro-chefe é a literatura, né? Através da literatura, a gente faz diversas ações para chamá-los, né, para esse espaço aqui, que na verdade é um espaço de todos, é um espaço que pertencente a eles. Então a gente, através de atividades, a gente chama esse público aí para participar, para ocupar o que é dele. Que estratégias tu tens utilizado, Adriana, aí com a tua experiência já? Primeiro, garantimos, eles têm um horário fixo, né? A gente está no PPP da escola, mas não é só no documento, né? A gente faz parte da vida da escola. Todos dizem que a biblioteca é o coração. Além do coração, eu gosto de dizer que a biblioteca deve ser um abraço. Então, a gente abraça essa comunidade, abraça os estudantes dessa biblioteca. Ela é um espaço que a gente tornou um espaço atrativo, com um acervo bom. Então, em primeiro lugar, tem que ter um acervo de qualidade, um acervo que as crianças queiram, se motivem a levá-lo para casa, a explorar nesse espaço aqui também, ou até em sala de aula. Então, primeiro é acesso, né? A criança tem que ter, o estudante tem que ter acesso ao material. E aí, nós não trabalhamos sozinha, né? Eu não trabalho sozinha, trabalhamos em equipe. E aí a gente, com os professores, equipe pedagógica, a gente sempre amarra trabalhos e ações que levem o livro, porque nós somos mediadores de leitura. Eu, os professores, a equipe, a família, todos somos mediadores. Então, a gente facilita esse encontro do livro e do estudante, para o incentivo à leitura. Não ser uma biblioteca estática, apenas que o empréstimo é importante, sim, né? O acesso é importante, mas ações também para a promoção da leitura. Antes de falar um pouquinho mais sobre essas ações aí de promoção à leitura, Adriana, eu queria que tu me falasses do acervo. Tu comentou agora há pouco sobre a importância de ter um acervo que desperte o interesse nos estudantes. Como é que vocês fazem a escolha dos livros que vão fazer parte aí da biblioteca? Porque vocês têm um público, dialogam com um público de diferentes idades, né? De estudante, nós temos até 10, 11 anos, nós temos alunos de 6 a 11 anos, né, ou 10.
e são alunos de primeiro ao quinto ano, mas também a gente atende a comunidade escolar. Então, a gente pensa também nesse público. A comunidade que eu digo, isso inclui pais, inclui professores, funcionários, todo o entorno da escola também é a comunidade escolar. Então, nós temos um acervo também para esse público. Claro, como trabalhamos com mais crianças, a gente tem um bom acervo de literatura infantil. E aí nós recebemos do governo federal, de programas do governo federal, recebemos como nós estamos vinculados, né, ao município, recebemos também compras feitas pelo município, e também a gente compra livro quando tem essa necessidade com dinheiro, também é direto na escola ou através da APP, e também recebemos algumas doações. Agora, é muito da característica aí de vocês, do teu trabalho, do trabalho dessa equipe envolvida, extrapolar ali as paredes da biblioteca, né? Além dessas ações de incentivo à leitura, vocês também têm outras ações que estimulam os estudantes a experimentarem diferentes formas de cultura, né? E uma dessas outras ações também é relacionada à mostra de cinema. Isso é. Nós vemos a biblioteca como um instrumento de cultura, né? De acesso à cultura. Então, a literatura, o cinema, o teatro, a gente vê de forma integrada. E a mostra de cinema infantil, que é um evento que acontece anualmente na cidade, ele agora está mais perto das escolas, dos NEINs, das creches, que é uma parceria já desde do ano passado, aliás, desde a pandemia. Ele se aproximou mais com as escolas e a gente, e com a prefeitura, né? A gente tem essa parceria. Então, cada escola tem um mediador e um promotor desse cinema. Então, a gente tem acesso a esses filmes com antecedência, escolhe, faz a própria programação, monta uma programação, e aí passa aos estudantes esses filmes, né, de uma maneira assim bem cuidadosa. A gente veste a camisa, literalmente, nós recebemos uma camisa da mostra, fazemos todo um preparo aqui do ambiente. Até este ano fiz questão que fosse na biblioteca. Eu gosto muito de vincular a outras formas de linguagem artísticas na biblioteca, e então eu fiz questão que fosse aqui na biblioteca. Então cada turma teve seu horário garantido, com uma programação, foram vários curtas selecionados, teve pipoca, né, porque a gente pergunta para as crianças qual o filme que elas mais gostaram, elas foi a pipoca. A pipoca é a grande atração. Mas não, A os filmes estrela realmente principal, Adriana. não tem como, né? Tá cria essa experiência, é uma outra experiência. A biblioteca deve ser assim, para ela sobreviver, ela precisa ser mais do que livros na prateleira, ela precisa ser uma experiência, fornecer, né, essa Outras experiência aí de experiências. Uhum. E vocês sensoriais, e buscam sair aí da caixa mesmo, né, Adriana? eu gostaria que a porta tivesse aqui aberta para a rua, mas aqui embaixo já supre bastante os nossos sonhos, assim. Mas quem sabe um dia, Sim, né? Eu acho que claro. livro tem que estar fora da estante, né? Livro tem que estar na mão das pessoas. E como nós trabalhamos com as crianças, talvez essa inquietação venha um pouco disso, que nós trabalhamos com crianças de 6 a 10, 11 anos, a gente tem a necessidade muito da parceria com a família. Então, nós não queremos contribuir na formação de crianças leitoras, e sim de famílias leitoras. Então, a gente expande o máximo possível. E a mostra de cinema, nós fizemos sessões para a família também. Então, Olha só. eu aqui de WhatsApp da biblioteca, nós chamamos as famílias também para assistir com as crianças. Fizemos 2 Você- sessões extras, né? Além das Uhum. turmas que já estavam programadas.
Você falou aí de formar não só estudantes leitores, mas formar uma família leitora. E vocês têm esse estímulo mesmo para que os pais também possam estar presentes na biblioteca, escolhendo seus títulos, e não só os pais, né? Vocês também estão abertos para a comunidade, é isso? Nós temos um projeto que iniciou lá no finalzinho da pandemia, que é uma sacola de livros, né? Então, eu digo que é uma mini biblioteca, que a família pode marcar um horário através desse número que nós temos aqui na biblioteca, marca o seu horário, para não chocar com as turmas, né? O atendimento das turmas, e ela monta a sua biblioteca, e ela pode levar até 10 livros, né? Fica num período de 15 dias, pode ser renovado. Então, eu acho que tem que facilitar esse acesso. A gente tem bastante acervo e ele não, como eu já, né, falei, ele não, ele livro parado, ele não faz sentido, né? Ele precisa estar lá na casa dos leitores. Precisam esbarrar nesses livros, como diz o Volney Canônica, que é presidente do Instituto Quindim, tem um instituto de leitura lá em Caxias do Sul, eles emprestam 15 livros por vez. Uhum. Então, eu acho que a família tem que esbarrar nesses livros. Esse livro tem que estar lá de maneira muito natural, assim, como esbarra em brinquedo, esbarra nos livros também. E eu Uhum. acho que eu quero ampliar para toda a escola. Agora foram para determinadas turmas, né? A gente já quer começar lá com os pequenos, com o primeiro, incentivou as famílias a pegarem, segundo, mas a minha vontade é que toda a família e a comunidade mesmo, mas é um sonho ainda, Mas você né? tem trabalhado para isso, né, Adriana? Sim. E o que que você tem percebido, né, a partir desses movimentos, né, de empréstimo, de envolvimento da família? O engajamento está aumentando, o interesse pela leitura está aumentando? Porque às vezes é preciso só o estímulo mesmo, né, para conquistar aí o coração de novos leitores. Eu vou dizer que é um desafio, né? É um desafio a frequência nessa biblioteca. Isso não é só aqui, isso é no Brasil inteiro, né? O Retratos da Leitura trouxe nessa última edição. Se usa menos, está se usando menos biblioteca, né? Não é um espaço que ainda as pessoas talvez não se sintam ainda pertencentes, apesar que esse espaço deveria ser o mais democrático, o mais acessível possível, mas as pessoas ainda eu acho que não têm essa cultura de frequentar esses espaços públicos, né? Como é dentro de uma escola, talvez ainda se agrave um pouquinho mais, porque tem, claro, tem que ter toda a medida de segurança para entrar e usar esse espaço, né? Nós estamos dentro de uma unidade de ensino, mas eu acho que é um caminho, é um passo de cada vez, assim. Uhum. Eu acredito que a cada ano esse projeto e essa ocupação da biblioteca ela se amplia. E esse movimento ele é importantíssimo para formar estudantes mais imaginativos, mais críticos, né? Que respeitem mais a diversidade, quer dizer, o contato com a literatura e com as outras expressões artísticas, ele amplia mesmo, né? As experiências, as vivências e também a imaginação. A gente sabe o poder da literatura, né? Eu digo que a literatura, ela não, a ficção, ela serve para quê, né? Ao mesmo tempo que ela não tem a função específica, mas ela tem tanta função, ela serve para tanta coisa, ela é tão formadora humana, né, de formação humana, então ela desenvolve raciocínio lógico, vocabulário, trabalha as emoções, sem trabalhar nada, ela trabalha tanta coisa ao mesmo tempo. Então, a literatura, e ela deixa as pessoas mais empáticas, né? E realmente, como tu falaste, ela torna as pessoas mais aceitar o diferente, que ali no livro ela pode ver que existem outros horizontes, outros universos, né? Que não é só o dela. Então, eu acho que ela entra em contato com as suas emoções, trabalha muita coisa, né? Sem querer trabalhar nada, então, ali de uma forma muito despretensiosa.
Adriana, nosso Sim. tempo infelizmente acabou. Foi um prazer conhecer todas essas ações que tu realiza aí. A gente percebe a tua paixão, a motivação por esse trabalho, né? E é muito importante esse tipo de ação justamente para isso, porque a gente sabe que a leitura desenvolve uma série de habilidades, uma série de competências, mas também nos torna melhor, né? Então fica aí o recado, né? Para as famílias aí da região visitarem também, quando possível, a biblioteca. Sim, e eu quero ressaltar que nós fazemos parte de uma rede, né, rede de bibliotecas escolares aqui do município de Florianópolis, né, não estou sozinha, não estamos sozinhos aqui, então temos 36 unidades e a maioria com bibliotecários, né, então a gente é referência aí no Brasil e fazemos parte, e temos uma formação continuada também, temos tanto técnica quanto de formação de leitores. Então a gente não trabalha mesmo sozinho. É um trabalho muito forte da rede mesmo, né, Adriana? Muito obrigada pela sua participação, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada mesmo. E a gente faz uma pausa agora para o quadro Jornada Ser Professor. Nossa equipe conversou com a Lilian Oda Ferreira, professora de Geografia que atua na unidade, na escola que frequentou em seus tempos de estudante. Eu sou Lilian Claudete Oda Ferreira, sou professora de Geografia na Escola Dilma Lúcia dos Santos. Todo o ensino fundamental eu estudei nessa escola quando ela tinha um outro nome, né? Ela se chamava Escola Básica Municipal Presidente Castelo Branco. Daí, com a mudança de prédio, ela ganhou um novo nome para homenagear uma antiga professora e diretora da escola. Mas toda a minha trajetória escolar foi aqui. Desde criança eu sempre falei que eu ia ser professora, né? Minha mãe é professora, né? Aposentada também da rede municipal. E aí eu sempre falei que eu ia ser professora, brincava muito com os meus irmãos, que eu ia, né, escrever no quadro, estava sempre ensinando eles. Depois eu cresci e falei, eu não quero ser professora. E aí relutei, assim, mas daí me apaixonei pela geografia, fiz vestibular, eu fui estudar geografia. E aí resolvi fazer licenciatura e desde então, desde 2007 que eu leciono, e desde 2018 que eu sou efetiva nessa escola que eu estudei, né? Então eu sou muito feliz e sou muito grata também por poder, né, devolver todo esse trabalho que foi feito comigo para a escola, para a comunidade que eu moro, né? Então a história da minha família se resume muito também à história da comunidade, porque meus avós, o meu avô paterno, ele era um imigrante, ele veio para cá para ensinar uma técnica de pescaria. Ele é imigrante japonês, daí ele veio ensinar essa técnica e a família se fixou nessa região. E aí a gente, né, eu já nasci aqui, meu pai também, mas a gente foi crescendo nessa comunidade, uma comunidade tradicional pesqueira, e aí a história da minha família também está muito relacionada com a pesca, né? Então a gente tem essa relação muito... Eu amo morar nesse lugar e tenho um carinho e não me vejo morando em outro lugar no mundo. E sou muito feliz de trabalhar na comunidade que eu moro. O primeiro ano que eu trabalhei aqui foi 2008, né? Eu trabalhei num período curto para substituir um professor que estava com problema de saúde, e daí desde então eu sempre tentei trabalhar nessa comunidade, né? E daí a gente vai se envolvendo, conhece as histórias. Hoje eu já sou professora dos filhos dos meus primeiros alunos, então a gente vai construindo essa relação na comunidade. Você falou em devolver um pouco, né? É um sentimento de gratidão aí envolvido. É um sentimento de gratidão, é um sentimento de valorizar a educação pública, de poder, né, retribuir. E eu vejo que a educação pública ela tem muita qualidade. A gente luta muito para isso, para que ela seja de qualidade, para que a gente possa mostrar para esses nossos alunos que é possível, sim, sentar numa cadeira da universidade, né, e se envolver e estudar, que o conhecimento, a gente nunca para de aprender, eu falo para eles, né, e que eles têm que pensar que o mundo é deles, né, isso eu sempre falo, o mundo é de vocês, vão que tudo é possível. E a gente segue o Educa Floripa falando sobre movimentos de incentivo à cultura e agora, em especial, sobre literatura. Afinal, temos um novo livro relatando as andanças de um personagem muito querido na rede municipal de ensino. E quem está aqui comigo é o Eduardo Tasca, professor e intérprete do Vozeca.
Eduardo, a gente está com um livro novo, Um Vô Chamado Zeca, esse é o título. Andanças pela Ilha da Magia. Acabamos de lançar agora no mês de outubro esse livro que é um filho nosso, né? Ele é uma escrita coletiva, né? Eu comecei a escrever o livro e aí a Lorena Reis, que é uma professora da rede também, me ajudou. A Camila Carvalho, que é uma artista incrível, veio com as ilustrações. E ainda a gente chama de amigos literários, que é a Simone Claudino e a Rosete Nair Feijó também, que colaborou. Como que nasceu essa ideia, Eduardo? Então, eu sempre fui apaixonado por livros desde pequeno. A minha mãe sempre me incentivava, é uma memória que eu tenho, que ela dizia, eu vou na cidade, né? Eu vou no centro de Florianópolis. Eu falava, traz um livro para mim desde pequeno. Então ela me incentivava muito com gibi. E eu gostava muito de gibi. E aí essa paixão foi crescendo, né? Veio as artes, veio a função de artista, né? E aí quando virei professor, né, e comecei a gostar mais ainda de ler, sempre lendo, e um dia, como o Vô Zeca é um personagem que eu já venho fazendo aí há quase 8 anos, eu tive a ideia de eternizar ele em forma de livro para as crianças, porque até uma coisa que eu me pergunto muito, por que o Vô Zeca é tão amado pelas crianças? Eu ia até falar isso agora, o Vô Zeca é um personagem muito querido aqui na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, né, e com certeza vem muito disso, dessas tuas inspirações para construir esse personagem. Exato, ele é muito querido, cada dia que eu tô numa unidade diferente eu sinto, né, esse amor das crianças, um abraço, um aperto de mão, e aí a ideia veio de eternizar no livro. Eu comecei a pensar, o que é que eu vou fazer para botar um livro que possa falar sobre a nossa cidade, né? A gente não encontra muitas publicações que falem sobre Florianópolis para criança, a gente tem. Então eu comecei a pensar, utilizei um pouco da temática do Zeca, que a gente já fez no espetáculo em 2017, e aí dali comecei a escrever. E nessas minhas andanças de ir para unidades, eu começava no ônibus a rascunhar, escrever, e aí ficou assim, quietinho. Vamos dizer que eu comecei a escrever lá no final de 2021, ali comecei a escrever. E a Camila, que é uma tatuadora e ilustradora do livro, um dia eu tava me tatuando com ela e ela perguntou, Eduardo, tu não quer escrever um livro? Eu tenho vontade de ilustrar, entrar nessa área. E aí foi assim, não, Camila, já tem um esboço. Ok, dela, então termina. Só que o meu processo criativo, ele não é assim, de você pedir pra fazer, eu não vou conseguir. Tem que vir a inspiração. Então, por isso que estava guardado. E um dia, a Lorena falou comigo, eu te ajudo. Olha. E aí, nós dois nos unimos, foi um encontro incrível. Incrível, assim, tem que acontecer as coisas, a gente acredita muito. Eu acredito fluir, muito, né? Eu acredito muito nisso. E um dia veio, assim, o livro, e eu falei, Lorena, vamos entrar agora no Drive, eu e tu vamos continuar a escrever. E ali naquela noite a gente meio que finalizou o livro, encaminhamos para Rosete Nair, aí ela deu deixou bem redondinho assim, com umas palavras, que ela é uma pessoa incrível também, então assim, muitas mãos, né, esse livro. Muitas participações, participações importantes, muito né? importantes. Agora, como que foi escolher, tu falou ali que a gente tem poucos livros, pouca literatura infantil retratando Florianópolis, como que foi escolher os locais? Porque vocês passeiam por diferentes locais, isso, aí o Vô Zeca, é andanças mesmo. Andanças pela Ilha da Magia, a gente tentou contemplar nessa primeira edição, já falando que pode vir outras, né? Porque as andanças continuam, né, Cíntia? A gente tentou pegar locais que fossem muito conhecidos e também que o livro fosse bem poético. Vamos abrir um pouquinho, Vamos. Eduardo? Então, assim, ele começa, né, já com a apresentação dele, né, dizendo quem ele é e da onde ele é. Então, ele é do Rio Vermelho, né? Ele mora um manezinho aqui de fora. Isso, ele é um manezinho do Rio Vermelho. E aí ele vai e começa as suas andanças. Então, tudo começa na Praça do Rio Vermelho. Olha. Lá na praça, onde ele pede para a neta fazer um cartaz, para que ela possa estar junto com ele também. Então, aqui ele reúne as crianças e quem quiser ouvir as histórias na Praça do Rio Vermelho. E lá acontece algo, uma mágica, onde ele é transportado para outros locais. Olha. Então, da Praça do Rio Vermelho, ele vai para a Lagoa do Peri. Olha só. E lá ele encontra com o menino Peri, né? No sul da ilha. Isso, no sul da ilha. E depois ele continua no sul da ilha, ele vai pro Ribeirão. Olha só. Lá ele vai pro Ribeirão. Passeando mesmo. Por aí. Ele aparece na Praça 15.
na Praça 15. Ele também vai por lá, passa pelo Nossa Figueira, passa pelo Palácio Cruz de Souza, na onde ele começa as andanças dele. Ele já passou com ela, que eu acho uma ilustração muito linda, que é essa daqui, ó, no Palácio Cruz de Souza. Esse é o carrinho dele, que ele anda por tudo com os livros dele, né? E assim ele vai andando. Essa é a ideia do livro, é mostrar um pouco da nossa cultura, né, de Florianópolis. E claro que não poderia, dando um spoiler aqui, que o livro ele já está rodando por aí. Para finalizar, não podia faltar, né, o nosso amado Boi de Mamão. Boi de Mamão, que E todos os personagens queridos também. Pelas crianças e pelos adultos, que é a nossa cultura, que a gente tem que deixar ela viva, né? Ajuda a aproximar, né, as crianças das nossas tradições, quer dizer, traz a ludicidade, mas traz também toda essa cultura tão forte aqui da ilha, né? Forte, que tem que ser preservada, né, e levada adiante, né? Então a gente pensou nisso. O livro, o final, ele já estava pronto, assim, eles têm que finalizar com o Boi de Mamão. Porque a gente precisa deixar o boi, né? Trazer e deixar ele vivo, assim. Até existia a ideia que a gente sonhou bem alto com o livro, assim, pra te falar. Então, a gente pensou em botar a música do boi ali. Botar, tipo, um QR Code e tal, pra poder ouvir ali a música do boi, né? Mas daí ficou pra um outro projeto. Eu ia te perguntar agora, né? Você já deu um spoiler aí, que talvez tenhamos outras andanças. Sim, Tem planejamento já para ano que vem? Tem um roteiro já pronto, já. Olha! A minha cabeça, ela não para. Então, quando vem, assim, o processo criativo, eu pego o celular e escrevo. Então, assim, já tem outras andanças que ele tá fazendo aí. Então, a gente sabe que para fazer o livro é como se conceber um filho, né? Claro. É demorado, tem que ter muito, né? O dinheiro, empenho, né? Recursos, não é barato, vamos dizer assim, né? Mas também aqui, esse livro, ele foi feito, como eu disse, por muitas mãos, e a gente conseguiu a contribuição de muitos amigos, né? Porque esse livro é nosso. E onde as pessoas podem encontrar esse livro, Eduardo? Hoje o livro, ele está sendo vendido diretamente com os autores, né? Com a Lorena, comigo, com a Camila. Mas também a gente botou ele na Livraria Divertida, que fica no Córrego Grande. Certo. Tá lá. E na Latinas Livraria, que fica em Santo Antônio de Lisboa. E o seu Instagram, então, para quem quiser também adquirir? Também tá lá, @vozeca com 2 A. Isso, E o meu pessoal é Eduardo Tasca, tudo junto. Eduardo, você traz aí o Vozeca, que é um personagem que você já interpreta tem bastante tempo, você percorre diversas unidades da educação infantil, e eu queria sair um pouquinho do livro agora e ir para as escolas, né? Porque vocês fizeram inúmeros trabalhos, você e outros artistas da rede, visitando unidades, levando história, literatura. Foi um ano bem intenso. Foi um ano muito intenso, e até essas semanas que passou, eu estava fazendo a tabulação das unidades que a gente passou, e é um dado assim que a gente ficou muito impressionado. Pelos NEINs, nós atingimos 96%. Olha só! É muita coisa. E as EBM foram 74% que a gente passou. E é um trabalho importantíssimo, não só para trazer questões que os educadores estão trabalhando lá na unidade, reforçar essas questões, mas também para aproximar estudantes de diferentes formas de cultura, porque alguns estudantes não têm acesso, Exatamente, né? Não tem um acesso. Você percebe isso, Eduardo? Muito. Levar o teatro para a escola, para o NEIN, é muito gratificante. Eu consigo observar nos olhos das crianças, assim, que a gente sabe que a gente vive... As crianças não têm acesso a isso. Sim. E a gente tendo a oportunidade de estar levando isso, né? Para dentro da escola, para dentro do NEIN, é gratificante pra gente. Isso é um trabalho de um departamento ali da Secretaria Municipal de Educação. Exatamente, é da Divisão de Projetos Especiais. O nosso nicho, né, é a Rede com Arte e Alegria, sob a coordenação do Charles, né? A gente iniciou essa divisão esse ano, e tem outros projetos também junto com a gente. E aí, nesse ano, já visitaram quase todos os NEINs e muitas escolas. Quase, exatamente. A gente queria ir em todas, mas a gente não conseguiu, né? E você tem outros artistas parceiros aí da rede. Sim, isso. Tem o Sandro, né, que faz o palhaço Tortellini e o pescador Doca, ele faz 2 personagens. E a Dani, que também tem a Dona Mocotinha, e ela também faz o Lobo Mau. Super obrigada pela tua participação aqui no Educa Floripa. Obrigado, e esse aqui é um presente pra você. Ah, que delícia! Tá bom? Pra você ler e também espalhar as andanças do Vozeca por aí. Vou contar a história do Vozeca, então, as andanças do Vozeca pra Bela, minha sobrinha e afilhada querida de 5 anos, que ela vai adorar. Então tá bom. Obrigado, gente. Eduardo, muito obrigada. Obrigado.
E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais!